Mis amores, como estamos, galerinha do terceiro ano? Estamos todos bem? Acá está a maestra Tainá e a nossa intérprete, Adelina. Galerinha, eu espero que vocês estejam aí conseguindo acompanhar a nossa aula, acompanhar o desenvolvimento. Não durmam com dúvidas, viu, galera? Não pode, é proibido ficar com dúvida. Ficou com dúvida? Pergunta da prof, tá? Que a prof vai ajudar você, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo e para a aula de hoje. Habilidades, compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais ou culturais. Utilizar linguagens por meio de expressão, informação e comunicação em situações intersubjetivas que exijam grau de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos dos interlocutores. Na aula de hoje, nós vamos falar de sufixos e prefixos. Os sufixos e os prefixos, lá vem a professora com mais coisa para confundir a nossa cabeça. E é isso mesmo, galerinha, porque não tem jeito, não tem para onde a gente correr. É isso mesmo e pronto. Então, não vamos mais ficar conversando muito e simbora ali falar dos sufixos aumentativos e diminutivos. Esse sufixo tá de idade e suas variações, os prefixos que vão sempre mostrar negação. Vamos trabalhar hoje uma questão muito importante e que existe ali na Argentina, que é o uso do vos no lugar do tu, que se chama el voseo. E vamos conhecer hoje um pouquinho de um livro do Pablo Neruda e viajar para nossa querida Argentina. Afinal, o voseo é da Argentina e a gente só vai complementar falando um pouquinho dela. Tá bom, meus amores? Então, simbora. O que são os sufixos aumentativos e diminutivos? Os sufixos, eles conferem sempre às palavras um valor semântico, um novo valor semântico a ela, seja ele aumentativo, que vai acrescentar uma característica de tamanho elevado ou alto a um substantivo ou um adjetivo, ou seja, um diminutivo, que vai acrescentar o mesmo valor semântico, só que em tamanho inferior ou pequeno ao substantivo ou adjetivo. Então, ele vai colocar aquele substantivo no nível mais elevado ou mais inferior. Os sufixos aumentativos e diminutivos, eles podem dar à palavra que se agrupa um caráter positivo, negativo, afetivo e também de ironia. Então, ele vai mudar ali totalmente o significado daquela palavra. Ele vai mudar o caráter daquela palavra. Seja ele dando um caráter bom, um caráter positivo, ou seja ele dando um caráter negativo, afetivo, ou às vezes usando ironia também. Os sufixos aumentativos são esses aqui. Essa listinha aqui que vocês têm que ter em mente. Todas as palavras terminadas em ota e ote, por exemplo, grandote, que é o nosso grandalhão. Esse é um dos aumentativos mais conhecidos, ota e ote. Temos o on e ona, cucharrón, para colherzona, né? Cabeçona, esse cabeçona é o nosso cabeçudo, né? É irônico, é o jeito mais irônico de falar a palavra cabeção, cabeçudo. Então, é ali meio que ofensivo às vezes. Dependendo da forma que você vai colocar, ele chega a ser ofensivo. Então, cucharrón é a concha, que é a colher grande, e cabeçona é o cabeçudo ou cabeçuda. Asa e aço, buenazo, que é um bom de apreciativo, um dom apreciativo. Quando você está comendo uma comida e essa comida é muito boa, é boa demais, sabe aquela pizza top, aquele sanduíche top, que você vai dizer assim,
ele é bom demais, que a gente fala em português boníssimo, bueníssimo, nós vamos usar o buenacho. Ele é buenacho. Professora, mas se eu usar bueníssimo, tá certo? Tá, mas ele não vai dar aquele gostinho de que é a melhor coisa do mundo, como se você usar o buenacho, certo? Hacha e acho, poblacho, que esse hacha e acho, ele vai ser mais em tom de depreciação, um tom negativo, tá? Que a gente deve também evitar, tá bom, gente? Para a gente não cair ali no nosso bullying, tá bom? Então, cuidado ali com o cabeçona, cabeçon, com acho e acha, também para a gente não ofender as pessoas, né? Esse poblacho, que é de pueblo, a tradução ficaria povão, num sentido depreciativo. Ucha e ucho, do viejo, bierrucho, também som de depreciativo, que é o velhaco. Você é muito velho, você é um velhão, você é um velhaco, você... Essa palavra velhaca aqui em português, ela é usada mais para as pessoas mais antigas que usam, né? Hoje em dia a gente nem usa mais essa palavra. Mas ele tem esse sentido depreciativo, de trabalhar essa pessoa, falar que a pessoa é muito velha e isso sendo uma coisa ruim. Então também vamos evitar. Só para vocês conhecerem. O melhor mesmo que a gente pode usar é o ote e o ota, o on e o ona, que são os dois primeiros aqui, que não vai depreciar ninguém. Os diminutivos, nós temos também uma listinha de diminutivos. Nós temos o ito e ita, hijito, niñito, que ele é afetivo, né? Queridito, mi amorcito, coraçãozito, carinhito, tudo que é fofinho, lindinho, pequenininho, é o ito e ita, que ele é um tom afetivo, um tom carinhoso, que é o nosso filhinho e criancinha. O cito e cita. O cito e cita é para mulher, mujercito, mujercita, que é mulherzinha, homencito, homenito, que é homenzinho. Idio e idia, chiquillo, tortilla, é um exemplo de menininho, bolinho, também vai ficar ali muito parecido com o ito e ita. Eu gosto muito dessas coisas diminutivas assim, fofinhas, guti-guti. Ilho e ilha, chiquillo, tortilha, maçandilha, que é maçãzinha, e assim sucessivamente. Éxito e excita, nuevecito, crucecita, também para namoradinho, cruzinha, outra forma também de se usar o cito e cita. Ina, chiquitim, chiquitita, chiquitina, que é um afetivo também muito gostosinho de falar. Então, a chiquinha, que é a nossa tilindrina, é chiquitim, pequenininha, menininha, bonitinha, né? Então, e ela é chatinha. E aí, vamos no sufixo diminutivo. Vamos ver algumas regras, né? Para a gente trabalhar os nossos sufixos. No espanhol, algumas palavras, ela já vem com origem nesse sufixo diminutivo. Ela não vai ter o uso normal e aí o diminutivo e aumentativo. Não, ela já vem ali com esse significado. Por exemplo, a palavra bolsillo. Bolsillo, bolsa considerada cozida na roupa, ou seja, o bolso que está na nossa calça, o bolso que está na camisa, é o bolso da roupa, é bolsillo, é o nosso bolsinho, né? Balancim. Balancim é para rugar, para brincar. Vocês já viram que rugar é brincar? Brincar. Balancim é o balanço, mas também algumas pessoas chamam a gangorra de balancim, certo? Balancim também é uma palavra diminutiva, mas que tem um significado de um objeto apenas. Manecilha. A manecilha é o ponteiro do relógio.
Eles dizem que parece uma mãozinha que vai apontando, né, para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Então, é uma mãozinha, uma nesídia, os ponteiros do relógio. Falando ainda em sufixo, galera, eu trouxe para vocês o tad e o dad. Esse sufixo, na verdade, a gente vai trabalhar principalmente o dad. Ele é de onde vem, de onde vai surgir todos os outros sufixos, esse dad aqui. Ele é um dos mais produtivos para se obter um substantivo de qualidade a partir de adjetivo. Por exemplo, a palavra malo vai vir maldade. Então, a gente tem várias palavras, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, que fazem esse uso. Tad e dad, né? Maldade, lealdade, enfim, muitas outras palavras. O sufixo dad, ele vai apresentar 4 variantes. Edade, por exemplo, seco, sequedad. Ida, ameno, amenidad. O tad, leal, lealtad. Mas é muito mais comum a gente ver ele em dad e tad, tá? A variante edad, ela não dá lugar hoje a derivados novos. Ela é uma forma mais antiga. Ela parte de uma série de nomes formados sobre adjetivos bissílabos, como, por exemplo, brevedad, falsedad, novedad, obviedad, seriedad, soledad. Então, são palavras que já vêm dessa formação, então não tenho como formar um outro adjetivo, um adjetivo novo, por exemplo, usando edad. Eles só são esses mais antigos mesmo. A terminação típica dos adjetivos de mais de 2 sílabas, que recebe esse sufixo, é io ou ia. Arbitrariedad, contrariedad, notoriedad, obrigatoriedad, precariedad. Então, hoje em dia, a gente já usa essa formação, esse acréscimo do i, o ou ia, certo? Em língua espanhola, se preferem complementariedade a complementariedade. Olha aí a diferença. Em língua espanhola, eles preferem falar complementariedade do que complementaridade. Entenderam? É isso que eu estou falando para vocês. Antigamente, eles usavam essa outra maneira de falar. Hoje não, eles já fazem esse acréscimo. Outro exemplo de acréscimo, eles usam solidariedade ao invés de solidariedade e subsidiariedade a subsidiariedade. É isso aí. Essas palavras grandes enrolam a língua mesmo. Temos ainda os seus usos em alternâncias de diptongação, alternância de diptongo. Por exemplo, huérfano, olha aqui. Huérfano, ele é H-U-E, mas quando eu for falar huérfano, a tradução é órfão. Para orfandade ou orfanato, eu vou usar orfandade. Olha a mudança na escrita, muda totalmente. A mesma coisa vai acontecer nuevo. Eu não vou escrever nuevedad, eu vou escrever novedad, certo? Para novidade. Então, essas alternâncias. Certas variações consonantais também acontecem. Por exemplo, heróico fica heroicidade. Mendigo, mendicidade. Privado, privacidade. Processos de redução vocálica ou consonântica, calamitos ou calamito, para acrescentar para calamidade. Calamidade nós vamos usar calamidade e não calamitosidade. Nós não vamos usar gratuidade, nós vamos falar gratuidade. Gratuitidade, perdão. Humildade, também não, humildade. Por que a professora está ali batendo tanto nessa tecla, né, prof? Dessas palavras que estão só confundindo mais a minha cabeça.
É porque vocês vão encontrar muito em texto, viu? Eu sei que é um momento assim mais chatinho, aquele momento que vocês ficam aí querendo dormir, né? Tô ligada, hein? Tô sabendo disso. Então, bora acordar que esse negócio tem que agitar. Temos que tomar cuidado com esses usos. Porque, às vezes, uma palavrinha escrita errado vai pegar você nessas pegadinhas, digamos assim, que existem nos vestibulares aí da vida. Então, vamos continuar ali. Deu uma acordada? Vamos lá. Os derivados em idade e suas variantes, elas podem fazer referências a pessoas, amistades, autoridades, lugares, localidades, profundidades, características ou peculiaridades, particularidades, singularidades, diversas coisas materiais, antiguidades, propriedades, dizeres ou fatos, na maioria das vezes, se eles forem negativos, atrocidades, falsidades, necessidades, verdades, vulgaridades. E aí, a gente deixa agora para lá esse tá de idade, que só confunde mais nossa cabeça, mas relaxa, gente, é só mais para conhecimento, tá? Para que vocês consigam identificar onde tem esses usos. É muito parecido com o da língua portuguesa. E aí eu trouxe para vocês os prefixos negativos. Mas antes de a gente falar dos prefixos negativos, vamos ler essa frase. Olha só. El que piensa positivo ve lo invisible, siente lo intangible e logra lo impossível. Ou seja, o que pensa positivo vê o invisível, sente aquilo que ele não pode alcançar e consegue aquilo que é impossível. Isso são pessoas que pensam positivamente, galera. Então vamos ser positivos, mesmo diante de problemas, mesmo diante de coisas que acontecem na nossa vida, vamos sempre ter o pensamento positivo. Nem sempre é fácil, mas se a gente tem um pensamento positivo, tudo fica mais leve. Os prefixos negativos, eles estão presentes em praticamente todos os textos que nós lemos e interpretamos. A gente nem percebe, mas eles estão lá sim. Os prefixos negativos, ou ainda de oposição, eles servem para a gente inverter o sentido da palavra que se une a tal prefixo. Eles costumam ser utilizados para economizar palavras, ou seja, para dizer algo com menos texto. Eu poderia dizer aquilo que não se pode ver. Ao invés disso, eu falo invisível. Aquilo que não se pode alcançar, eu falo intangível. Aquilo que eu não consigo alcançar também, né? De novo, que eu posso dizer impossível. Aquilo que eu não consigo conseguir é o impossível. Em espanhol, os prefixos negativos são apenas 5. Que vai ser sempre significar o contrário de, atípico, anormal, e as suas variações, tá? Pode vir a sozinho ou atípico, anormal. O ante, ele vai indicar contra, sempre, sempre, sempre contra. Antissistema, antigripal. Antissistema, ante o sistema, contra o sistema. Antigripal, contra a gripe. O des, que significa oposto ou privativo. Exemplo, desleal, decrescimento de contínuo. In ou in, com M ou com N, que significa também o contrário de ilícito, impossível, inutilizar. E por último, nós temos o contra. Também significa contrário, porque o nome já diz tudo, né? Contra, contra-ataque, contrapartida. Lembrando sempre que em espanhol nós não temos o uso do hífen. Então, não na palavra contra-ataque, ela vai vir toda junta, igual tá aqui, tá? Não tem hífen. É provável ainda que o prefixo negativo de excelência, que é o que sempre vai acontecer, o que sempre nós vamos encontrar, seja o des. Por quê? Porque ele permite uma criação de muitas palavras
que vão denotar ações ou situações ou propriedades opostas à que a gente expressa. Então, ele sempre vai ajudar a gente a criar o maior número de palavras negativas, né? Diferente do que é a palavra original. Quando participa da formação de substantivo, esse prefixo ele é interpretado com sentido negativo sempre. Já com os verbos, ele vai indicar ausência. Então, quando ele vai falar de substantivo, ele vai falar algo que é negativo. Já verbo é algo que está fazendo falta, é ausência. Olha aqui a frase. La desigualdad social é mais violenta que qualquer protesta. A desigualdade social é mais violenta do que qualquer protesto. Forte, né? Vamos lá, que eu espero que nessa parte, galera, de sufixo, prefixo, os negativos e o tad, o dad, vocês tenham aí tirado de letra, porque é muito simples, é muito fácil, a gente só precisa prestar, às vezes, um pouquinho mais de atenção, tá bom, meus amores? Então, principalmente ali nas regrinhas do tad e do dad, prestem bastante atenção, tá? Agora a gente vai para outra parte da gramática. Ainda gramática, professora, ainda gramática. A aula de hoje ela é um pouquinho mais voltada ali para a escrita, tá bom? Então, nós vamos ver o bocheo. Vamos falar um pouquinho da Argentina e desse uso. O que é o bocheo? É quando nós, na segunda pessoa do singular, ou seja, o nosso tu, nós vamos usar o vós ao invés de tu. Conhecido, esse tu a gente conhece como tutear na língua castelhana. Tu sabes, tu quieres, tu tienes. Ao invés de usar esse tu, nós usamos o vos. Vos queres, vos deseares e assim sucessivamente. Esse pronome ele é usado como primeira forma na segunda pessoa do singular, ou seja, na região de Rio da Prata, no centro do sudoeste da Argentina e do Uruguai, no Paraguai, na Guatemala, em El Salvador, na Nicarágua, em Honduras, Costa Rica e em uma parte da Bolívia. Essas regiões, elas usam esse vós no lugar do tu, tá? É uma forma ali bem mais formal, fica uma frase bem mais formal para os ouvintes e falantes das outras regiões. Só que na Argentina é onde a gente vê com mais frequência, é onde mesmo vai ali para o mundo inteiro esse uso desse vós. Por isso que a gente costuma dizer que é o vosseo da Argentina, mas ele não é próprio da Argentina, tá, gente? Então tem outros países que usam o vós também. No entanto, ele é utilizado na escrita apenas na Argentina e no Uruguai. Por que a gente fala na escrita? Esses outros países, Paraguai, Guatemala, El Salvador e esses outros, eles usam o vós, o vosseo, na fala, tá? Só na hora que eles vão falar. Mas na hora de escrever, eles usam o tu. Já na Argentina e no Uruguai, não. Eles usam, sim, na norma culta, a partir da escrita também. Então, a partir do ano de 1982, a Real Academia Argentina de Letras aceitou ele como legítimo e confere prestígio de todas as camadas sociais. Ou seja, todo mundo usa o vosseo na Argentina a partir de 1982 e não é errado falar. O vós usa as mesmas estruturas gramaticais que o tu. Os verbos que o acompanham nas frases quase sempre existem exceções, vão ser conjugados assim como se conjuga o tu. Existem poucos que vão mudar. Então, é muito comum a gente encontrar nas gramáticas tu barra vós. Por quê? Porque vai mostrar ali que é usado tanto para o tu quanto para o vós. Olha só essa frase aqui. Vos hiciste um buen trabajo. Tu hiciste um buen trabajo. Então, o verbo hacer, ele foi conjugado da mesma maneira, tanto para o vós quanto para o tu. Mas existem alguns verbos que a gente muda para o vós. No entanto, existem algumas exceções, como eu acabei de falar, com os verbos no presente do indicativo e no imperativo afirmativo. Essas situações existem mudança na conjugação verbal.
Então, a gente vai ver essa regrinha, que ela é bem simples, que vai ajudar você nessa conjugação. Quando os verbos estiverem no presente do indicativo, a gente vai remover a letra I do vos outros, lá da segunda pessoa do plural, e ele vai ficar o nosso vós. Por exemplo, querer, conjugando na segunda pessoa do plural, vai ficar quereis. E para mudar ele para o tu, eu vou usar queres. Tu quieres um vaso de leite? Quando a gente usa o tu. Para o vos queres um vaso de leite. Tá? Então, para algumas palavras, quando estiverem no presente do indicativo, ou seja, a regra geral, presente do indicativo, você vai tirar o i do vos outros e vai formar o vós do vosseu. E no imperativo afirmativo, devemos pegar o verbo conjugado na segunda pessoa do plural, ou seja, lá no vos outros de novo, e nós vamos tirar um D que tem ele e acrescentar o acento na última vogal. Por exemplo, tu hablas, vos habla despacio. E ele, lá no vos outros, lá no imperativo afirmativo, vai ficar Opa, vamos corrigir aqui. Vos hablad. Hablad. Tem esse Dzinho aqui no vosotros. Vosotros hablad. Então, para formar o vos do vosseu, eu vou tirar o D e vou acrescentar o acento. Vos habla despacio. Certo? Trouxe para vocês aqui uma tirinha para mostrar para vocês o gaturro com o uso do vosseu. Ser cool para que te quieran. Ser alta y flaca para que te quieran. Ser adinerado para que te quieran. Ser exitoso para que te quieran. Relájate. Sé vos. E aí te amarán. Gente, é muito bacana essa frase, olha. Lindo, lindo, lindo o que o Gaturro disse aí. E não disse só para mim, disse para vocês também. Seja cool, seja ali top das galáxias, legalzão, para que as pessoas te queiram. Seja alta e magra, para que as pessoas te queiram. Seja cheio da grana, para que as pessoas te queiram. Seja ali o mais bonito, mais arrumado, para que eles te queiram. Nananina, não. Relaxa, galera. Seja você mesmo e aí sim as pessoas vão te amar. Olha que lindo, né? Que recado top hoje e usando o vosseu. Orro, atenção. Prestem muita atenção neste recadinho que eu tenho para vocês. Vale lembrar que nos demais tempos verbais, os verbos não vão ser conjugados, são conjugados normalmente, tá? Tanto no vós como no tu, vai ficar igualzinho. O vós, assim como o tu, ele é usado para tratamento informal. Então, para o tratamento formal, a gente vai usar os te ou os tedes. Não se confundam. O vós e o tu é para pessoas que você tem mais intimidade, da sua idade, pessoas ali do seu convívio. Nem sempre o vós aparecerá na frase. Pode ocorrer simplesmente o verbo ser conjugado, como se conjuga no vosseu, como na tirinha da Mafalda, que a gente viu ali. E note que o verbo a ser, vos haces. E agora, babies, lindos do meu coração, nós ali chegamos na parte já quase que final da nossa aula, né? Hoje a professora falou, parece que falou tanto, mas falou pouco. E agora? Mas antes de nós falarmos do nosso livro, vamos ali de volta para uma revisãozinha rápida da nossa parte de gramática de hoje. Nós vimos ali todos os sufixos aumentativos e diminutivos. Principalmente, a gente tem que ter cuidado no nosso uso no dia a dia, tanto nos aumentativos e diminutivos dos sufixos que são depreciativos, tá, babies? Então, não vamos usar essas palavras que vão ofender nossos colegas, nossos amigos e nossos vizinhos. Então, tomem cuidado e vejam sempre as regrinhas. Outro detalhe, nós vimos também ali o uso do TAD e do DAD. Foi muita informação, é muita coisa para ser falada,
Mas eu sei, galera, não se preocupa que nós temos ali, é mais para informar. Nós temos ali a ideia de informar vocês, para que quando vocês encontrem, vocês não fiquem em dúvida dessas formações. Você já sabe que tem essas terminações. E ainda os negativos que nós vimos também. E depois dele nós vimos o vosseu, que é esse uso do vós informal, para se tratar ali o tu, né? O nosso tu. Só que ele só é escrito e uso na forma escrita na Argentina e no Uruguai. No restante dos países, eles usam esse vosseu na fala, mas não usam na escrita, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho do Crepusculário do nosso Pablo Neruda hoje, nosso livro de hoje. Então, o Crepusculário é do nosso Pablo Neruda, segundo José Eduardo de Gracia. Em palavras de apresentação do vocabulário, Pablo Neruda, LIPM Pocket, Porto Alegre, 2007. Nascido no Chile, levou uma vida de apreciação da natureza e o amor que dedicou à mulher querida. Então, o Crepusculário, ele é uma coletânea de poemas que o Pablo Neruda escreveu neste ano lá de 2007, e ele vai dedicar à mulher querida. E ele usa o nome de Nefali Ricardo Reis Bossualto. Esses poemas são escritos por aquele que passou a ter o nome conhecido na literatura como Pablo Neruda. Crepusculário foi produzido quando se encontrava o poeta na faixa dos seus 16 aos 19 anos e escrevia 2 a 5 poemas por dia. Existe um filme que é muito bacana, se você puder ter acesso a ele, se você procurar, se chama O Carteiro. Esse filme, O Carteiro, ele vai contar a história de um carteiro do Pablo Neruda, quando o Pablo Neruda partiu para outro país, e ele morava lá na Itália, e esse carteiro ele ia levar as cartas todos os dias. E ele percebeu que Pablo Neruda era super apaixonado pela sua esposa. Ele percebeu que ele era muito feliz, e ele queria também conhecer palavras novas, e escrever de forma romântica para a esposa dele. Aí o que ele fez? Ele começou a estudar com o Pablo Neruda poemas. É um filme belíssimo, cheio de história, rico em literatura, que você vai amar estudar, tá bom? Então, meus amores, fiquem aí só com esse trechinho do Crepusculário. Leiam poemas. Poema é vida. Se você é romântico, se você é apaixonado, se você está apaixonado, leia poemas, isso vai ajudar você ainda a conquistar mais aquele gatinho ou aquela gatinha. Tá bom, meus amores? Então, agora vamos viajar para o nosso vizinho, a nossa querida Argentina. Roda a vinheta! E aí, bebês? Estamos aqui de volta com nossa viagem, né? Com a nossa querida Argentina. A Argentina. Pousamos na Argentina agora e vamos ver alguns detalhezinhos, algumas curiosidadezinhas rápidas sobre a Argentina. Vamos lá. A Argentina ela é considerada a república mais europeia da América do Sul, como a maioria dos argentinos sendo descendentes de espanhóis e outros colonos europeus. A cultura argentina moderna tem sido grandemente influenciada por essa população imigrante, mas com um toque sul-americano. A paixão latino-americana é combinada com o estilo de vida cosmopolita europeu. O caráter de Buenos Aires, a capital cultural, tem origem em sua proporção de descendentes europeus, além de sua imitação da moda, arquitetura e design europeu. Só que a gente tem muito mais coisa para falar da Argentina para vocês. Na Argentina tem uma praça, que é a Praça do Tango. Todas as tardes você pode observar pessoas dançando, apresentações de tango ao ar livre para todo mundo ver. Antigamente, muito antigamente,
o tango, ele era uma dança ali da periferia, uma dança que não era muito valorizada. Só que grandes artistas de outros países foram trazendo mais músicas e dando mais vida ao tango. E hoje ele é a dança oficial da Argentina. Ele é patrimônio cultural da Argentina. Outra curiosidade, a Argentina também é conhecida como o maior e melhor churrasco do mundo. Não é o sul do país não, viu, gente? Eles vivem nessa briga, sabia? O sul do nosso país, junto com a Argentina, ficam brigando por causa do churrasco também. Que o churrasco argentino, ele é lindo, maravilhoso, gostoso e saboroso, tanto quanto o nosso churrasco brasileiro. Outra curiosidade, vocês conhecem a Mafalda, não conhecem? Aquela bonequinha das histórias em quadrinhos, das tirinhas que os professores de português gostam de usar também? Então, a Mafalda, ela foi escrita por Quino, ela foi criada por Quino, que há pouco tempo atrás chegou a falecer. E na Argentina, ela é argentina, o Quino era argentino e a Mafalda é argentina. Todas as palavras que ela usa, todas as abordagens que ela usa, muito atuais sempre, é voltada para a Argentina, é voltada para a linguagem argentina. Eles têm uma praça em homenagem à Mafalda, com vários bonecos em tamanhos grandes, que as pessoas tiram foto ali com a Mafalda para se sentir um pouquinho mais próximo da sua tirinha favorita. Outra coisa, o chimarrão também é muito consumido lá na nossa querida Argentina. Na Argentina, eles também possuem uma forma de saltenha diferente ali da saltenha boliviana, que são os pasteles, que são um tipo de pastelzinho assado, com uma massa bem deliciosa. Na verdade, gente, a Argentina ela é cheia de muita cultura, muita culinária, muita coisa boa. E o futebol argentino é bom sim, viu? Não briguem comigo, não fiquem bravos. Eu sei que nós brasileiros temos esse conflito futebolístico, mas a Argentina é tão boa quanto o Brasil também. Tá bom, meus amores? E é isso, esse é o meu recadinho de hoje. Nós chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, manda um recadinho para mim que eu tenho o maior prazer em responder. Um grande abraço e hasta a próxima classe.